A Eucaristia nos desafia a confessar que Jesus é o Cristo de Deus, fonte do amor e da vida. Alimentando a fé, podemos derrubar barreiras e divisões discriminatórias entre as pessoas e povos, e reconhecer que somos em Cristo a quem queremos seguir na fidelidade dia após dia. Celebremos em comunhão com os migrantes que anseiam por melhores condições de vida. E para recebermos o nosso celebrante, cantamos. Jesus Cristo é o Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Deus. Queridos irmãos e irmãs, que bom que você veio à Santa Missa, que bom que juntos estamos reunidos para este grande momento de oração em que nós suplicaremos as graças, as bênçãos sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja, para que nós juntos possamos celebrar com dignidade esta Eucaristia e o nosso culto de ação de graça seja agradável diante de Deus, precisamos reconhecer os nossos pecados e, suplicando perdão, assumi-los e cantar: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade, perdoai a nossa culpa e perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo e vem pedir vosso perdão. Perdoai a nossa culpa e perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo e vem pedir vosso perdão. Senhor, tende piedade, perdoai a nossa culpa e perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo e vem pedir vosso perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos damos graças. Nós, por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Senhor, só vós o Santo, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, dá-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que formais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da palavra. Por sua palavra, Deus derrama um espírito de graça e piedade sobre cada um de nós. Ela nos recorda que pelo batismo somos revestidos de Cristo e nos comprometemos a reconhecer nele o ungido a ser seguido. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: derramai sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim, ao que eles feriram de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia havia um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adadremo, no campo de Magedo. Naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém, para ablução e purificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Todos. Minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor meu Deus, desde a aurora ansiosa vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta. Como terra sedente e sem água, venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó Deus. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar a vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó Deus. Para mim foste sempre um socorro. De vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com o poder de vossas mãos me sustenta. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, Aclamamos o Santo Evangelho cantando. Teu povo aqui reunido procura a vida nova. Tu és a esperança, ó Deus que nos consola. Fala, Senhor, com a alma da vida. Só tu tens palavras eternas, queremos ouvir. Fala, Senhor.
Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quiser seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. O profeta Zacarias dirige a sua palavra para todos nós, convidando-nos para o plano salvífico de Deus. A partir desse texto, nós podemos tirar várias ideias e, de várias formas, nós entenderemos e compreenderemos que Deus, que ontem falou ao povo de Israel, ontem falou aos habitantes de Jerusalém, ontem que falou lá em Corinto, que falou para os cristãos de Galácia, aos Gálatas, na pessoa de São Paulo, o mesmo Deus que falou através dos apóstolos e, de modo muito especial, dos evangelistas, dos quais tiramos hoje Lucas 9, 18, 24, é o mesmo Deus que fala para todos nós. É o mesmo Deus que convida a todos nós para que, contemplando os mistérios da salvação, nós optemos por eles e pautemos a nossa vida naqueles ensinamentos, tanto trazidos para o povo de Israel através dos profetas, como nós ouvimos na profecia de Zacarias, capítulo 12, versículos 10 até o versículo 11, passando para o capítulo 13, até versículo 1, onde o próprio profeta diz: naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém para a ablução e purificação. Essa palavra do profeta Zacarias se realiza na pessoa de Jesus, quando ele aparece e faz uma pergunta aos seus discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? É muito fácil falar o que as pessoas acham de uma pessoa, né? Se perguntarem a você: qual é o seu nome? João Pedro. João Pedro. João Pedro, você conhece o Padre Banco? Sim, conheço. Eu não sou padre. Eu sou padre da nossa paróquia. E sabe onde ele dá missa? Sim. Agora eu vou perguntar, João Pedro, o que as pessoas dizem sobre quem é o Padre Banco? O João Pedro vai dizer aquilo que ele ouve das pessoas. Que as pessoas costumam falar sobre Padre Banco. Uns dizem que Padre Banco é isso. A Bárbara diz que Padre Banco é assado. O senhor Ricardo diz que Padre Banco é cru. Outros dizem que Padre Banco é vermelho. Outros dizem que Padre Banco é preto. Outros dizem que Padre Banco é azul. Outros dizem que Padre Banco é verde. Outros... Cada um dá a sua definição sobre quem é a pessoa do Padre Banco. Foi exatamente isso que aconteceu lá. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos o que as pessoas dizem sobre quem é ele. Então as pessoas começaram a dizer, e algumas diziam: não,
Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias. Só falta dizer Zacarias. Ou então, alguns dos antigos profetas que ressuscitou e que está no nosso meio. Falaram em João Batista também. Ok, tudo muito bem. Agora, o que João Pedro diz sobre quem é o Padre Evaldo? A pergunta é direta. E Jesus quer que nós sejamos frontais. Nós façamos uma experiência pessoal com Jesus. Não vamos por aquilo que os outros dizem sobre quem é Jesus, quem é Deus. Ouvi dizer que Deus não. O que é que você diz? Quem sou eu? Porque o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento direto. Não é por meio de outras coisas, outras coisas folclóricas. No nosso trato com Deus, tem que ser eu e Deus, Deus e eu. E a partir desse traço desse relacionamento vertical, eu me estendo. Esse Deus que eu chamo, esse Jesus que eu chamo de meu Senhor e meu Deus, na profissão de fé de Tomé, esse Deus que se apresenta como Pedro falou ali no Evangelho, tu és o Cristo de Deus, o Filho de Deus, o ungido, aquele que devia vir ao mundo. Essa profissão de fé, meus irmãos e minhas irmãs, nos remete na primeira leitura, quando o profeta Zacarias diz que aquele que vem, ele será uma fonte inesgotável de graça. E aquele que vem será a luz que brilha nas trevas. Aquele que vem, ele será o penhor da nossa salvação. Todos aqueles que se deixarem orientar por ele, todos aqueles que se deixarem guiar, todos aqueles que colocarem em prática a sua palavra, esses terão vida e vida em plenitude. Então Pedro está professando essa fé alicerçada naquilo que os profetas foram anunciando. Afinal de contas, quem é Jesus? Jesus é o centro da história da humanidade. Jesus Cristo é a salvação do mundo. E nós ouvimos: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Espírito de graça. A salvação, meus irmãos e minhas irmãs, não é mérito nosso. Não é mérito do João Pedro. Não é mérito da Débora, da Bárbara, melhor dito. Não é mérito de ninguém. A salvação é pura graça, é um dom gratuito de Deus. E por isso é que o profeta diz que nos faz chegar a palavra do Senhor. Quando chegar a plenitude dos tempos, Deus derramará sobre nós a água pura. Derramará sobre nós chuva de graças, chuva de bênçãos. Ele próprio virá ao nosso encontro para nos resgatar. E quando chegou essa hora, chegou naquele dia em que Jesus Cristo assume a firme decisão de morrer por todos nós. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Então, o profeta Zacarias diz: ao que eles feriram de morte. Aí o profeta está nos olhando, está nos guiando para o momento da crucificação, o momento da blasfêmia, da agonia de Jesus. Quando Jesus é pego, é amarrado, é levado para o Jardim das Oliveiras, e ali no Gólgota sobe até ao monte, e ali ele é crucificado, morre por todos nós. E a morte de Jesus fez com que o céu se abrisse e todos nós pudéssemos ver o Filho do Homem nos abrindo o canal de graça e de bênção. Então todos aqueles que o reconhecem como o Salvador da humanidade, como o Cristo, o Messias, e se deixam orientar por ele, esses todos vão de alcançar a salvação eterna. Isso significa reconhecer quem é Jesus para nós. Significa pegá-lo e tomá-lo como a medida das nossas próprias medidas, como o pensamento dos nossos pensamentos, como a palavra das nossas palavras, como o agir do nosso agir. E é por isso também que Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos vai dizer: vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo.
É em Jesus Cristo que todos nós alcançamos graças sobre graças. É por causa e em nome do poder de Jesus Cristo que nós conseguimos dizer Papai do céu. Vejamos que nós rezamos o Pai Nosso. Quem é que nos ensinou o Pai Nosso? Foi Jesus. Se nós não tivéssemos tido a graça de conhecer Jesus, minha irmã, minha filha, nós não teríamos chamado a Deus de Papai. Se nós não tivéssemos tido a oportunidade de nos encontrarmos com Jesus, nós não teríamos como dizer Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confio a piedade divina, seja me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Então foi graças a Jesus que todos nós conhecemos a verdade que nos salva. Somos todos atraídos por causa da sua palavra ao amor misericordioso de Deus nosso Pai. O que vale, então, não é mais ser judeus, gregos, nem escravos, nem livres, nem homens, nem mulheres, nem brancos, nem negros, nem castanhos, nem pessoas azuis, nem pessoas verdes, nem pessoas amarelas. Não é mais aquilo que eu falei sobre João, quando perguntei a João Pedro, o que diz a pessoa aqui no Padre Barro? Ele diz aqui vermelho, amarelo, preto, azul, castanho e tantas outras cores que pintam no Padre Barro. Agora, tudo isso aqui não presta mais. O que presta agora é o facto de nós todos sermos filhos de Deus, com direito a herdar o reino dos céus. Então, como deve ser a nossa ação e a nossa reação? Primeiro, é nós abrirmos os nossos braços para acolher esse canal de graça que está entre nós. Segundo, é pedir para que nós nunca nos desviemos do caminho traçado por Ele para todos nós. Ou seja, isso é a oração. E por isso é que se costuma dizer para as crianças, telefone do céu é a oração. Telefone do céu, joelho no chão. Você chama uma vez, chama duas, chama três. Se não responder, você chama outra vez e a resposta virá. E como nós não conseguimos sozinhos rezar de forma perfeita, nós somos uma comunidade. E a comunidade, quando reza unida, as graças acontecem. Então nós hoje, sendo domingo, iniciando já a missa vespertina, nós estamos como comunidade rezando. Para quê? Para que a nossa oração seja uma oração comum, unidade. Que todos nós nos unamos. Que todos nós, entre nós, se elimine, se exclua o espírito de divisão, de discórdia, o egoísmo, o dizer isso aqui é meu, aquilo é do outro, o dizer aqui quem manda sou eu, o dizer Deus é branco, o dizer Deus é preto, o dizer Deus é amarelo. Quem foi que disse que Deus é amarelo? Quem foi que disse que Deus é branco? Quem foi que disse que Deus é preto? Quem foi que disse que Deus é verde? Quem que disse que Deus é... Mas então, se Deus fosse da cor que nós pintamos, e aqueles que não são da cor que nós pintamos, quem os fez? De onde veio então a Bárbara? Eu sou negro, e com muito orgulho. Se eu digo Deus é negro, e onde é que veio o João? Então, que Deus é esse? Quem é esse Deus que fez o João Pedro? Entendeu? E por isso é que Paulo nos está advertindo. Queridos irmãos e irmãs, é preciso que nós tiremos o espírito de racismo que está na nossa cabeça. O racismo não está na Bíblia, não. O racismo não é de Deus, não. O racismo é diabólico. O racismo aparece quando está o espírito de comércio. O espírito de complexo ou de superioridades ou de inferioridades. Tanto naqueles que o sofrem, quanto naqueles que o promovem. Paulo nos está dizendo, todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo.
O batismo que a dona Luzia recebeu é o mesmo batismo que o senhor Ricardo recebeu. O batismo que a Luciana recebeu é o mesmo batismo que a dona Tunica recebeu. O batismo que a dona Tunica recebeu é o mesmo batismo que esse rapazinho recebeu. E assim sucessivamente. Todos nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos nós fomos criados por um só Deus. Ah, Padre, então se nós todos fomos criados por um só Deus, por que uns são ricos e uns são pobres? E às vezes a gente que é pobre, a gente pode dizer, não, mas eu acho que eu estou sofrendo o castigo de Deus, porque sou pobre. Existe pobre por causa desse espírito que Paulo está combatendo. Existem pessoas que estão apostadas na destruição das outras, prejudicando as outras, roubando as outras, porque a palavra de Deus ainda não encontrou raízes no seu próprio coração. Quando todos nós tivermos entendido que Deus é nosso Pai e todos nós somos irmãos uns dos outros, nós teríamos carregado sobre nós o sofrimento de todos os nossos irmãos e irmãs para irmos aliviando essas pessoas. Porque Deus nos chama à solidariedade, Deus nos chama à comunhão, Deus nos chama à partilha. E Deus faz com que cada um de nós carregue a sua cruz todos os dias e vá atrás. É o que ele próprio disse quando Pedro, dirigindo a palavra, professou a sua fé. Tu és o Cristo de Deus, o ungido. Jesus proíbe a Pedro e aos discípulos para falarem sobre ele a todas as pessoas. Por quê? Porque ainda não tinha chegado a hora dele terminar a sua carreira, guardar a fé, a hora dele dar a sua vida para que aquele tu és o Cristo de Deus, o ungido, o Salvador da humanidade, se pudesse realizar. Até porque o profeta já dizia, o profeta Zacarias, nos dizia na primeira leitura, que ele primeiro, embora ele venha a ser a causa da salvação, mas essa causa da salvação foi fruto de um muito sacrifício. Quem tem dinheiro, quem tem vida boa, trabalhe. Quer ir para o céu? Trabalhe. Trabalhe para ir para o reino do céu. Quer ser pobre? Passa todo dia dormindo. E passa toda noite dormindo. Vira bicho preguiçoso. Aí você vai ser desgraçado. Não quer ir para o céu? Deixe de realizar. E viva no mundo. Ande como aquela pessoa que não conhece a verdade do mundo. Não vai para o céu. Agora, ir atrás, se você quiser ir para o céu, não tem outro jeito. É pegar a cruz. Todos os dias. É renunciar-se a si mesmo. Todos os dias. É viver aquilo que Jesus está dizendo. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Afinal de contas, queridos irmãos e irmãs, não basta perder a vida. Você vai assaltar a casa dos outros. E lá no assaltar apanha um chumbo na cabeça. Você morreu, né? Perdeu a sua vida. Mas por que perdeu a sua vida? Porque foi assaltar a casa do vizinho. E o vizinho cravou um chumbo na cabeça. Não é por causa disso, não. Ou então você saiu, foi se embriagar e de moto bate contra o poste e morre. Não perdeu a vida por causa de Jesus, não. Ou acontece alguma desgraça porque você próprio procurou. Sabe que não pode. Se você sabe que a droga faz mal, sabe que o álcool faz mal, você bebe das tantas, apanha aquela doença que se chama cirrose e você morre. Não é por causa de Jesus que você morreu, não. É porque você abusou do álcool, você virou alcoólatra. Não é por causa daquele outro, foi porque você abusou da droga. Então, Jesus está dizendo: quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Ou seja, é a renúncia às coisas materiais,
as coisas deste mundo. Quando Jesus, cada um de nós pegue a sua cruz todos os dias e dizer, eu não posso viver no pecado. Quer dizer, eu não posso viver na mesmice. Eu tenho que buscar sempre a Deus. Eu tenho que lutar por aquilo que me torna melhor. Eu não posso estragar a minha juventude para as coisas desse mundo, não. Eu tenho que dar um capricho. Eu tenho valor. Eu quero ser gente, não quero ser indigente. Então, rapazes, sejam gentes e não sejam indigentes. Trabalhem, lutem, vão para a escola, rezem, estudem, trabalhem, para que vocês sejam melhores. Para que amanhã vocês tenham dignidades. E não se deixem atrapalhar ali pelas coisas que os vossos amiguinhos lá fora fazem, não. Eu costumo dizer que nós, filhos, temos de ser um pouquinho melhor do que os nossos pais. Senão não haverá progresso. Senão não haverá progresso. O filho tem que ser melhor do que o pai. Mas não estou dizendo, não estou desvalorizando o pai. Estou dizendo que há progresso. O meu pai estudou até a 5ª série. Eu não posso parar na 4ª série. Entenderam mais ou menos? Se o meu pai fez o ensino médio, eu tenho que terminar a faculdade. Aí há progresso. Se o meu pai nunca teve bicicleta, eu pelo menos tenho que ter uma bicicleta. É um progresso. Se o meu pai viveu de aluguel, eu tenho que trabalhar para ter pelo menos uma casinha, nem que seja uma ocupata. É minha casinha. Agora, o que às vezes a gente faz? Nós, os filhos, em vez de trabalharmos para amanhã ou depois da manhã sermos um pouquinho melhor do que os nossos pais, a gente só fica à espera. O meu pai já tem casa, o meu pai já tem carro, eu vou ficar esperando. Quando o pai morrer, eu já luto para tomar posse daquilo que o pai deixou. E pior, em vez de eu trabalhar para aumentar aquilo que o meu pai já deixou, eu vou destruindo aos poucos. Destruindo. Eu estou regredindo, estou indo para trás. Em vez de ir para frente, eu estou indo para trás. Porque não estou trabalhando para nada. Então, o que é preciso que nós façamos? É aquilo que Jesus diz aqui. Pegar na cruz todos os dias e ir atrás de Jesus para que nós um dia nos encontremos naquilo que o profeta Zacarias acabou de dizer. Ele todos os santos dias derrama sobre nós chuva de graça e chuva de bênçãos. E é necessário que nós, rezando, trabalhemos para que sejamos merecedores dessas graças e bênçãos que o Senhor nos está dando. Ou seja, na oração. Na luta contínua contra os prazeres deste mundo e na busca também contínua daquilo que nos santifica todos os dias, para que um dia sejamos de facto merecedores de entrar no reino dos céus, como o próprio Paulo nos diz: sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa divina. Vamos agora então nos colocar de pé, renovando a nossa fé, digamos: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ao Pai que nos revelou seu Filho e nos mostra o caminho da salvação, peçamos confiantes. Senhor, nós confiamos em vós. Senhor, nós confiamos em vós. Senhor, que derramaste vosso Espírito sobre a casa de Davi, continuai abençoando a igreja, vossa casa vos pedimos. Senhor, nós confiamos em vós. O profeta anunciou grande pranto em Jerusalém. Consolai as vítimas da violência
e protegei os migrantes em busca de vida melhor, vos pedimos. Senhor, nós confiamos em vós. Todos somos um em Jesus Cristo. Ajudai-nos a superar toda divisão, intolerância, preconceito, vos pedimos. Senhor, nós confiamos em vós. Vós que abristes as portas da misericórdia, tornai-nos misericordiosos, como sois misericordioso, vós pedimos. Senhor, nós confiamos em vós. Cristo disse ser necessário renunciar e tomar a cruz para segui-lo. Despertai fiéis seguidores do vosso Filho, vos pedimos. Senhor, nós confiamos em vós. Tudo isso vos pedimos ao Pai por Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Podemos sentar agora para o ofertório. Recebi, ó Deus de amor, os dons da criação, com eles entregamos ao vosso coração. Pai Santo, Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes, é o nosso Salvador Redentor, verdadeiro homem consumido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa promessa e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós, associados a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Gregório Marciano, 22 anos. Cipriano Silvano, Aquino Silvano e Maria Carlota Martins. Benjamin Machado, Floriano da Conceição, Delfina Leandra, Maria Francisca, João Emílio Clemência, Petronila Ambrósio, José Osvaldo Henrique, Maria Soares, família Martins e Alvina de Abreu. A quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo também parte igualmente da sua ressurreição. E de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos ter piedade de todos nós, de modo especial, Luana, que está doente, Gregório, que também está doente pela sua saúde, e todos os doentes da nossa comunidade, as crianças, os adolescentes e jovens, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com fé e confiança, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com Pai e Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de viver em minha morada, mas dizer uma palavra e ser salvo. Divino
escolhei-o por trono madreiro e por-lhe um sacrário de amor. Reina nas almas do mundo, Rei dos reis, Jesus Cristo, Senhor. Reina nas almas do mundo, Rei dos reis, Jesus Cristo, Senhor. Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos e a cada um desejo uma boa noite. O Senhor derrama sobre nós as suas graças e bênçãos durante essa noite, para que amanhã possamos acordar sãos e salvos e para mais uma jornada. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Ave, ó Mãe peregrina, a tua visita que se ilumina, pois trazes contigo teu Filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz. Por